Hoje nós estamos aqui no Minas Brasília Tênis Clube para falarmos de um assunto super interessante: futebol feminino. Roda a vinheta. Boa tarde a todos os inscritos do nosso canal, canal Vida Sindical. Hoje nós estamos aqui para falar de um assunto extremamente agradável e revolucionário, até por que não dizer, que é o futebol feminino, conforme eu já tinha adiantado para vocês. E hoje, aqui em Brasília, uma das melhores pessoas para tratar sobre esse assunto é a Nayeli, que é a presidente do time de futebol feminino do Minas Brasília Tênis Clube. Nayeli, muito obrigado por aceitar o nosso convite. É um prazer muito grande estar abordando esse assunto aqui, que tem tudo a ver com a questão da igualdade de gênero, a qual a gente discute muito, nós que somos de caráter progressista, né, e tal, nós discutimos muito esse assunto. E dentro dessa questão, Nayeli, eu queria que você falasse um pouquinho para nós de como foi o seu início no futebol feminino. Tá. Primeiramente, eu queria agradecer o convite. Eu acho que é muito importante, né, os veículos de comunicação, a gente está falando sobre esse tema, né, tão pertinente, tão importante hoje, que é o futebol feminino, que está numa grande ascensão. Então acho que é muito válido a gente falar um pouquinho sobre isso, até pela questão também das mulheres no esporte, né, que é uma causa que a gente também batalha há muitos anos. Então fico muito feliz pelo esse momento e obrigado pela oportunidade. Então a minha trajetória no futebol feminino iniciou desde pequena, né, eu venho de uma família que sempre foi apaixonada pelo esporte. O meu avô paterno, meus avós, né, eles tiveram 12 filhos. Então, assim, não tinha nada para fazer, então eu colocava os meninos para jogar futebol. Então, a minha família tinha um time de futebol, que era até minha tia, era técnica, né? E meu pai jogava, então assim, a gente sempre acompanhava desde criancinha os torneios onde ele jogava e tudo mais, sempre acompanhava. Então, assim, a paixão pelo futebol veio desde criança. E no período escolar, eu e minha irmã, que eu tenho uma irmã gêmea, que também preside o time, Minas Brasília, juntamente comigo, a gente começou a jogar futebol na escola, né, no rodeador. Então a gente começou essa paixão pelo esporte desde pequenininha. Sou ex-atleta do futebol feminino, já joguei profissionalmente, já joguei pelo Ascop, pelo Crespon, que são dois times de Brasília. Só que a gente sempre teve esse sonho de ter um projeto, assim, sabe? A gente, como atleta, a gente via muitos vícios, né, que aconteciam no futebol feminino, que nós queríamos melhorar isso, né? As melhorias para as mulheres para o futebol feminino. Então, a gente sempre teve essa intenção, esse intuito de fazer algo diferente, que era de ter o nosso próprio time. Então, em 2012, nós iniciamos essa trajetória, juntamente com a parceria com o Minas Brasília Tênis Clube, que hoje é o clube onde nós estamos representando, né? Nos aceitaram, nos receberam com muito carinho, muito respeito, e estamos até os dias de hoje, né? O Minas Brasília, inclusive, completa 10 anos esse ano, e a trajetória começou lá atrás, em 2012. Automaticamente também nós fizemos uma parceria com a Faculdade CESP, porque o nosso projeto, além da gente fomentar o esporte, a gente também queria muito fomentar a educação. Então nós iniciamos, a princípio era Minas e CESP Brasília, o nome do time, porque nós unificamos o nome do Minas Brasília Tênis Clube com a Faculdade CESP. Só que como muitas pessoas começaram a confundir a gente com Minas Gerais, aí nós voltamos o nome para Minas Brasília. Então assim, a minha trajetória no futebol feminino é mais ou menos por aí, e estamos aí nessa luta até os dias de hoje. Nayeli, assim, além dessa questão de igualdade de gênero que a gente discute muito, conforme eu já falei aqui, a sua presença aqui no nosso canal, essa entrevista, tem uma importância também no sentido de quê? De mostrar para as pessoas que futebol feminino em Brasília não é só o Real e o Crespon, também tem o Minas, né? Porque hoje, até por serem clubes que estão disputando a Série A, infelizmente o Crespon caiu, né? Esse ano voltou para a Série A2 do Brasileirão Feminino, mas disputou a Série A1 do Brasileirão. Então as pessoas, quando se fala de futebol feminino, elas já associam a esses dois clubes. Mas é muito além disso, né? E o Minas é um exemplo disso. Nas conversas que eu tive com você, você me falou de algo que me chamou muita atenção, que é a questão dos núcleos Minas-Brasília, que é um trabalho social que é feito pelo futebol feminino aqui do Minas Brasília Tênis Clube. Eu queria que você falasse um pouquinho para nós sobre isso. Na verdade, só um adentro, assim, sobre o ponto que você colocou. Na verdade, assim, acho que só as pessoas que realmente estão começando a conhecer o futebol feminino hoje,
né, nos dias de hoje, que tem essa visão de que o futebol feminino é só do Real e do Crespon. Pelo contrário, o Minas Brasília Futebol Feminino está completando 10 anos, como eu te falei agora, mas foi o primeiro clube, né, na verdade, o primeiro e o único clube que até agora conseguiu um título nacional. Nós somos campeãs brasileiras da Série A2 em 2018, então, assim, o clube que abriu as portas e deu o pontapé inicial na Série A1 foi o Minas Brasília. A gente foi campeão em 2018 da Série A2, um título nacional. E em seguida nós disputamos a Série A1 em 2020, 2021. Infelizmente nós caímos no ano passado, que faz parte do futebol, aconteceu. Não conseguimos o acesso novamente esse ano, mas a gente tem história. O Minas Brasília tem um legado. Então, assim, nós, na verdade, quem abriu as portas do futebol feminino em Brasília foi o Minas Brasília Futebol Feminino. Juntamente também com o Crespon, claro que tem uma história muito grande dentro do futebol feminino, porque eu, inclusive, fui atleta do Crespon. Eu já ganhei até um título brasiliense pelo Crespon. Mas, assim, em cenário nacional mesmo, quem colocou o pontapé inicial ali com o pé direito foi o Minas Brasília, porque nós temos um título nacional, que até hoje ninguém conseguiu conquistar, e eu espero que nós possamos conseguir, né? Se não for com o Minas Brasília, que seja outra equipe, mas que seja de Brasília. Então, nós que iniciamos realmente com o futebol feminino aqui em cenário nacional, que inclusive hoje nós somos o clube que estamos em 8º lugar no ranking nacional de clubes, né? Então, o Minas Brasília está à frente de grandes instituições centenárias aí no país inteiro, mas dos clubes do Centro-Oeste, o Minas Brasília é o primeiro. Então, a maior referência do futebol feminino hoje é o Minas Brasília Futebol Feminino. O Real Brasília está agora fazendo um excelente trabalho, né? Fico muito feliz em saber que o presidente ele tem investimento para que ele possa realmente investir no futebol feminino, e está há 3 anos fomentando, né, o futebol feminino, e já em tão pouco tempo conquistou uma linda história, tricampeão Candangão, está disputando a Série A1, classificou agora para a fase seguinte do brasileiro, então está fazendo história também, assim como nós já fizemos. O Crespon também tem grande história, tem 7 títulos estadual, e conseguiu acesso, né, esse ano pela primeira vez. Infelizmente rebaixou, mas é aquela coisa que a gente sempre fala, né? O legado continua, os projetos continuam. E agora voltando para os núcleos, os núcleos na verdade é um projeto também que nós sempre tivemos o sonho de realizar, porque a gente sempre quis que o Minas Brasília estivesse em todos os lugares de Brasília, não só aqui no clube, né, na Asa Norte, mas em todas as cidades satélites. Então nós estamos executando agora 5 núcleos do Minas Brasília Futebol Feminino em 5 cidades satélites. Em Braslândia, que é a minha cidade natal, onde eu escolhi, Santa Maria, São Sebastião, Samambaia e Sobradinho. Então, nessas 5 regiões, com correlação com a Secretaria de Esporte, nós conseguimos a parceria para que nós pudéssemos executar esses núcleos nos Centros Olímpicos. E cada núcleo a gente pode alcançar 50 atletas. Então, 50 atletas podem fazer sua inscrição. Automaticamente, quando ela faz inscrição e comparece nos treinos, ela ganha o uniforme completo, meião, short, camisa. E tem lá condições de treinamento com um professor qualificado que nós contratamos. E todo o material à disposição para que ela realize um excelente treino. E futuramente agora, eu espero que esse ano, ainda no final do ano ou no início do ano que vem, nós vamos abrir mais 6 núcleos. Então, ao todo, vão ser 11 núcleos e nós vamos conseguir atender 550 atletas. Então, é um projeto totalmente de inclusão. As atletas podem se inscrever de 10 a 18 anos. Então, se tiver uma menina que tem um sonho de jogar futebol, que nunca teve contato com a bola, vai participar. Se tiver uma craque lá, ela vai participar. E, além delas terem essa oportunidade de estar participando do núcleo, elas ainda podem ter a oportunidade de serem vistas pela nossa comissão técnica. E se elas forem um atleta realmente de alto rendimento e nós enxergarmos que ela tem condição de seguir adiante como atleta profissional, a gente traz para Minas Brasília. Legal, Nayeli. A próxima pergunta você já respondeu um pouco, mas se você puder detalhar um pouquinho mais, seria interessante. Como nasceu o futebol feminino aqui no Minas Brasília Tênis Clube? Então, nós iniciamos em 2012, né? A nossa sede, a nossa vontade de fazer a diferença, de realmente montar uma delegação, um time de futebol feminino, para que nós pudéssemos valorizar de fato as atletas, porque naquele momento tinha clubes que não valorizavam. A gente já queria de imediato disputar o Campeonato Candango. Mas para disputar o Campeonato Candango, nós precisávamos ser federados na Federação Brasiliense e o ano de federação. Então nós descobrimos que o Minas Brasília Tênis Clube já era federado. Então, se nós fizéssemos uma parceria com o clube, a gente já conseguia de fato entrar naquele ano no Candangão. Então a nossa trajetória no Minas Brasília Tênis Clube começou em 2012 e nós já começamos disputando logo o Campeonato Estadual e a história começou aí. Que é uma história bonita, né? Como você mesma já falou. Nayeli, olha só. No Brasil hoje,
a gente é mais do que evidente que o futebol feminino no Brasil evoluiu muito de pouco tempo para cá. Sim. Hoje nós temos a Bandeirantes, a Band, transmitindo jogos do Campeonato Paulista, do Campeonato Brasileiro, né, na TV aberta. Nós temos o Sport TV, que tem transmitido também jogos do futebol feminino, coisas que há poucos anos atrás eram inimagináveis para nós. Sim. E nós temos também clubes que têm investido muito no futebol feminino. Nos últimos anos, talvez a maior referência seja o Corinthians, Sim. que conquistou muitos títulos, tem investido pesado, mas não é só o Corinthians, né? Tem o Santos, que também é uma referência, Sim. Tem a Ferroviária, tem o Avaí Kinderman, que agora é só Avaí, né? E o Flamengo, do ano passado para cá, aumentou o futebol, aumentou o investimento no departamento de futebol feminino. Então, está em franca evolução. Mas eu queria que você falasse um pouquinho mais como que você vê esse momento do futebol feminino no Brasil. Então, eu acho que é um momento muito especial, né, oportuno. O futebol feminino realmente está numa ascensão muito grande e nós temos que olhar pela ótica positiva, que está tendo realmente uma ascensão muito grande, nós estamos tendo abertura nos meios de comunicação. Os jogos serem transmitidos realmente pela Band é um feito muito, muito bom, muito agradável. E em se falando de sustentabilidade no futebol feminino é muito importante para que nós possamos conseguir mais parceiros de uma forma comercial, né? Inclusive até um jogo do Minas Brasília na Série A1, onde nós participamos, foi transmitido ao vivo na Band contra o São Paulo no domingo, 2 horas da tarde. Então, assim, foi algo muito especial, foi um momento muito oportuno para a gente. E há 2 anos atrás, né, um jogo nosso foi transmitido na Band contra o São Paulo na Série A1, como eu te falei. Então, assim, é muito importante pra gente porque a gente consegue mais visibilidade. Claro que muitos clubes estão investindo também por conta da obrigatoriedade, né? Eu acho que não deveria ser dessa forma, porque o futebol feminino está numa grande exceção, mas muitos clubes grandes hoje têm a modalidade de futebol feminino por conta da exigência da Conmebol, né? Porque os clubes masculinos só podem jogar Libertadores, Sul-Americana se tiver um feminino. Então, muitos foram por conta da obrigatoriedade, alguns não, né? Então, esses que não fizeram por obrigatoriedade, têm meu respeito. O Corinthians é um dos clubes que realmente valoriza o futebol feminino, está fazendo um trabalho espetacular. Nós temos que realmente tirar o chapéu, se eles estão ganhando os títulos que eles estão ganhando, é porque realmente lá tem um departamento que valoriza o futebol feminino, que investe. Inclusive, nós temos... A diretoria investe, né? Assim, a Cris está fazendo o um trabalho... Duílio Monteiro Alves, ele participa, ele dá total apoio. Isso. Quando ele vai nos eventos, nas cerimônias do departamento de futebol feminino, isso é muito interessante. Lá eles fazem um trabalho fantástico, realmente eu tiro o chapéu porque eles realmente investem e valorizam o futebol feminino, mesmo não tendo a obrigatoriedade, eu tenho certeza que eles estavam investindo. Mas há outros clubes não, tem alguns clubes que realmente o futebol feminino existe porque tem que ter, e eu espero que isso mude a realidade um pouco, mas assim, de certa forma foi muito bom porque esses clubes grandes, né, por questão de herdar a questão do masculino, faz com que o futebol feminino seja potencializado. Então, para a gente é muito importante pela essa ótica positiva. Pela ótica negativa é ruim para os clubes como o nosso, que é 100% da modalidade, 100% feminino, que nós não temos o masculino por trás. Então, acaba que clubes como o Flamengo, como você mesmo citou, tem um investimento muito maior do que o Minas Brasília, por exemplo. O Flamengo hoje é patrocinado pelo BRB, pelo Banco de Brasília. Então, nós também somos muito gratos ao banco, mas talvez os clubes daqui poderiam ter mais investimento do que clubes de fora, como o próprio Flamengo tem esse investimento muito alto, e estão investindo. Fico feliz também porque é uma grande potência, né? Então isso faz com que o futebol feminino cresça cada vez mais. Eu vejo pelo lógico positivo, o futebol feminino está crescendo demais. Claro que nós tivemos um retrocesso agora, dentro da CBF na categoria de base, porque nós disputamos o Campeonato Brasileiro Sub-20, disputamos o Campeonato Brasileiro Sub-17 e não teve transmissão, né? Então acho que foi um retrocesso nesse aspecto na CBF esse ano. E o Minas Brasília está, no cenário nacional, disputando não só a Série A2 como profissional, mas também as categorias de base. Nós disputamos todas as competições que aconteceram esse ano, né? Que foi o Brasileirão Sub-20, que inclusive passamos de fase e ficamos entre os 8 melhores clubes do país, e o Brasileirão Sub-17, que inclusive nós também conquistamos o vice-campeonato em 2020. Então é válido a gente colocar também em questão. Por isso que eu te falo, quando você falou no início que hoje, quando se fala de futebol feminino, falam outras equipes como referência, mas acho que a maior referência hoje ainda continua sendo Minas Brasília. Apesar de nós estarmos na Série A2, a gente tem um legado e a gente tem que muito respeitar a história de um clube que foi o percussor para que tudo isso estivesse acontecendo, né? Não tirando o mérito das outras equipes, porque estão fazendo um trabalho muito bem feito. Eu espero que a gente possa continuar juntos
fazendo com que Brasília enxergue melhor a modalidade. E que outras equipes de futebol feminino possam surgir aqui em Brasília, né? Sim. Porque isso seria um reflexo do crescimento da modalidade aqui no DF e também a nível nacional. Nós temos outras equipes também, né? Temos o próprio Ceilândia, que é uma referência na base também, já revelou vários atletas. A gente tem o projeto agora do Sobradinho, que está iniciando agora, espero que seja um projeto de sucesso também. Tem outras equipes, o Capital também, nós fizemos uma parceria agora com eles, né? Para disputar o Campeonato Candango, nós vamos entrar com 2 times, com o profissional e com a categoria de base. Então, como nós não temos competições da base aqui, que por conta disso que a gente fica muito atrás de São Paulo, o Paulistão feminino é transmitido porque tem uma repercussão muito grande, é uma das maiores competições de futebol feminino do país, é o Paulistão, né? Na Série A do Campeonato Brasileiro, praticamente todos os times são de São Paulo, então, por isso que lá é uma grande potência. Então, lá tem competições de base, aqui não tem. Então, para que nossos atletas não fiquem paradas, a gente resolveu fazer essa parceria com o Capital, né, a convite do presidente, para que nós possamos disputar, as nossas atletas da base possam também participar e não ficarem parados o segundo semestre inteiro, entendeu? Então, acho que uma das coisas que precisa melhorar também aqui em Brasília é isso, ter mais competições da base, ter mais times justamente para ter mais competitividade, e é isso. Muito bem. Agora, para a gente falar de futebol feminino e da ascensão que ele tem tido no Brasil nos últimos anos, é impossível a gente não falar da seleção brasileira. Sim. De Marta, né? Formiga, Cristiane. E eu queria também que você falasse um pouquinho do trabalho da técnica Pia Surrage. Acredito que ela chegou para mudar um pouco a realidade, né? Transformar um pouco da realidade da seleção brasileira. Ela realmente chegou para somar, nós sabemos que ela faz um excelente trabalho. Só que eu sou da galera que defende muito a questão de que eu acho que os treinadores deveriam ser brasileiros, sabe? Eu acho que nós temos grandes nomes aí para estar à frente da seleção brasileira. Eu gostaria muito que fosse alguém do Brasil. Claro que o trabalho que ela está fazendo é um trabalho bem feito, ela revolucionou a seleção brasileira. Claro que tem um nome lá que eu acho que falta, que é a Vitória Albuquerque, que eu acho que ela deveria ter mais oportunidade. Atleta da base aqui, hoje está no Corinthians, começou conosco, acho que precisa ser convocada. Também tem outras meninas também que estão se destacando, ela está dando oportunidade, assim, é um trabalho muito bem feito junto com a Bia Vaz, que eu acho que o trabalho que ela faz é um trabalho fantástico ali, ajudando ali, auxiliando. Mas eu espero que nós possamos ter uma técnica ou um técnico que seja realmente brasileiro, eu prefiro. Mas assim, não que ela não esteja fazendo um trabalho bem feito, né? Tá trazendo uma outra visão pro futebol feminino aqui no país. Ela é uma referência, né, mundial como treinadora. Mas eu sou muito patriota, sabe? Então eu acho que eu defendo muito a questão de que deveria ter um treinador ou uma treinadora de fato do Brasil. E como que você vê o futebol feminino daqui a 20 ou 30 anos? Antes de você responder essa pergunta, eu quero te falar como que eu vejo. Que é um sonho que eu tenho, né? De ver as pessoas se empolgando tanto pelo futebol feminino como o fazem pelo futebol masculino. Esse é que é o meu sonho, né? E que de repente a gente tenha não só a Band transmitindo jogos do Brasileirão feminino, do Campeonato Paulista, mas também outros meios de comunicação de TV aberta. Mas como é que você vê? Eu espero que, assim, como presidente do clube, né, como gestora, eu espero que o futebol feminino daqui 10, 20 anos seja sustentável, né, que os próprios clubes possam se manter através do futebol feminino mesmo. Entendeu? Acho que a maior intenção nossa como empresária é que seja sustentável e que nós possamos ter mais espaço, que realmente o futebol feminino seja um mercado, que nós possamos realmente lotar os estádios, que a torcida realmente compareça aos jogos. Eu acho que já está começando já, a gente já tá no processo, acho que tudo é processo. A gente precisa também profissionalizar mais nossos atletas, profissionalizar mais nossos profissionais que estão à frente do futebol feminino, que as pessoas que estejam no futebol feminino trabalhando não estejam trabalhando para que seja um trampolim para ir para o masculino, mas que realmente eles estejam por conta da modalidade. Eu acho que as equipes precisam se unir mais, as federações também ter mais contato uma com as outras, ter mais competições, né, regionais, estaduais. E eu espero que daqui a 20 anos realmente nós possamos estar numa ascensão muito maior do que nós estamos hoje. Já é um avanço muito grande, porque há 10, 20 anos atrás não existia competições de base, então nós já estamos num avanço muito grande. E eu espero que daqui a 20 anos esteja muito maior, e eu acredito nisso. E quem sabe até lá a gente já tendo ganho pelo menos uma Copa do Mundo, né? Com certeza. Futebol, talento para isso nós temos. Temos. O que falta é investimento.
Falta investimento e também acho que falta também continuidade no trabalho, né? Eu acho que nós não temos que nos preparar só no ano anterior da Copa, mas sim ter acho que tudo que é bom se copia, né? Nos Estados Unidos é uma potência do futebol feminino e eles estão ali, eles trabalham desde a categoria de base, que é o que o Brasil agora está fazendo. Por exemplo, que eu te falei, anteriormente nós não tínhamos competições da base. A gente não tinha um torneio de desenvolvimento sub-14, sub-16, a gente não tinha um Brasileirão sub-17, não tínhamos um Brasileirão sub-18 ou sub-20, porque até o ano passado era sub-16 e sub-18. Aí a partir desse ano mudou, né? Agora é sub-17 e sub-20. Então até 10 anos atrás não existia, hoje já existe. Então acho que já estamos começando a dar um primeiro passo para que nós possamos mudar a realidade daqui 10, 20 anos, porque nós já estamos começando a trabalhar nossos atletas desde a base. Então eu acredito que daqui a 20 anos nós vamos ter, sim, com certeza, conquistado nosso objetivo, porque nós estamos começando desde a base, entendeu? Porque, por exemplo, na época da Marta, Cristiane, Formiga, que foram as atletas referência que você citou agora, elas não tiveram categoria de base, elas não tiveram uma base, elas começaram já no profissional. Já começaram já no profissional, vamos dizer assim. Hoje não. Hoje a minha atleta de 15 anos, que começou comigo aqui com 13, já está com um contrato no São Paulo, entendeu? Que foi agora, já teve convocações para a Seleção Brasileira Sub-17. Então, sim, elas já estão começando a ter essa vivência em competições de alto rendimento, já vão ficar, daqui uns anos, quando elas forem convocadas para a Seleção Profissional, elas já vão estar calejadas, vamos dizer assim, entendeu? E anteriormente nós não tínhamos. Então, às vezes assim, a gente cobra muito também do futebol feminino, sendo que nós estamos começando agora. Então, é um processo. Acho que daqui 20 anos a gente vai conseguir, com certeza, conquistar os nossos objetivos, que é conquistar uma Copa do Mundo. E ontem mesmo teve jogo da Seleção Brasileira Sub-20 que está jogando Copa do Mundo, foi um grande jogo e é um processo. E nós esperamos que o Minas Brasília possa contribuir para que evolua cada vez mais. E dentro disso que eu falei para você, de que talento para isso nós temos, nós somos a maior, mesmo com os problemas que a gente ainda tem aqui no Brasil em relação ao futebol feminino, de falta de investimento e tal, porque está crescendo, mas ainda tem esse problema. Sim. Nós somos a maior potência da América do Sul no futebol feminino. Sim. A Copa América mesmo de futebol feminino fomos prova campeões. isso. Sim. De todas as edições até agora, só não fomos campeões de uma. Sim. O resto nós ganhamos todas. Isso, essa superioridade também está sendo refletida na Libertadores feminina, onde o Brasil tem dominado. Sim. E tal. Mas finalizando aqui a nossa entrevista, eu quero compartilhar com vocês uma coisa que eu conversei com ela nos preparativos para essa entrevista, né? Que é o carinho que eu tenho pelo futebol feminino. Lá em casa eu estou educando meu filho desde já. Eu sou corintiano, meu filho também é corintiano, mas eu estou educando meu filho desde já. Aliás, eu fiquei tão chateado com a contratação da Crivellari pelo Flamengo. Eu queria que ela voltasse para o Corinthians. A Crivellari a gente tem um contato direto. Assim, eu particularmente fiquei feliz porque eu sou flamenguista. No masculino, né, claro. Mas no feminino sou Minas Brasília, de carteirinha, né? Sou fundadora do clube e tenho tatuado as meninas. Mas assim, eu fiquei feliz pela contratação pelo Flamengo porque eu sou flamenguista. Mas a Vitória Albuquerque está lá no Corinthians, então... o coração fica dividido porque ela é uma atleta da casa, começou conosco, ela inclusive foi campeã por nós em 2018 da Série A2, a Vitória foi a artilheira da competição, né, então assim, do nosso time, e hoje atualmente ela tá jogando no Corinthians, jogou agora, né, contra o Real Brasília nas quartas de final, fez um gol de pênalti. Fez um gol de pênalti. Ela é atleta da casa, não sei se você sabe, mas ela começou comigo com 14 anos e ficou até 2018, né, mas assim, fiquei feliz pela Crivellari ter ido. Um beijo para elas. E você falou que é corintiano, mas assim, o importante é ter saúde, né, gente? Mas eu tô brincando, o Corinthians realmente é uma referência no futebol feminino, o pessoal lá tá de parabéns. Professor Elias, que inclusive, Arthur Elias, inclusive, é um dos nomes que eu indicaria para ser o treinador da Seleção Brasileira Profissional. Eu acho que ele é um dos nomes, quando eu citei aqui que deveria ser um treinador do Brasil. Só lamento que para ir para a seleção teria que sair do Corinthians. Mas eu acho que ele é um grande nome para ir para a Seleção Brasileira. Gosto muito do trabalho dele, é um amigo pessoal. E espero que nós possamos ter novidades aí futuramente no futebol feminino. E assim, então, lá em casa, quando o Corinthians joga, aí quando eu falo pro meu filho que vai ter jogo do Corinthians hoje, aí ele vira para mim e fala assim, do Corinthians masculino ou do Corinthians feminino, papai? Porque ele sabe que a gente assiste os dois. Muito legal. Então ele já acompanha e tal, enfim.
E eu quero dizer para você deixar esse machismo de lado. Com Porque certeza. muitos homens não acompanham futebol feminino por machismo. Sim. Essa que é a grande realidade. Uhum. Eu quero dizer para você que se você gosta de futebol, a emoção em ver um jogo do futebol feminino, você que tem o seu clube, seja Corinthians, seja Flamengo, seja Vasco, seja São Paulo, é a mesma. É a mesma, a emoção é a mesma. Eu me lembro que agora, recentemente, final do Campeonato Paulista de futebol feminino, Corinthians e São Paulo, eu quase botei meu apartamento abaixo. Foi um sucesso. de tanta assim, Emoção, né? ali. E, assim, e os clubes de São Paulo estão de parabéns. Eu acho que os times de São Paulo, Corinthians, São Paulo, Palmeiras, a gente tem que também deixar essa ressalva que estão de parabéns, porque os torcedores estão começando a ter essa consciência, estão lotando os estádios e é referência pra gente, entendeu? Então a gente tem que tirar isso como referência, tá de parabéns. E 30 mil torcedores Sim. no estádio, né? Que é o recorde brasileiro. Sim. Recorde brasileiro. Uhum. Claro que a gente ainda está muito longe do que aconteceu na Espanha. Sim. Né? Uhum. Real Madrid, se eu não estou Mas enganado, é um processo, foi Real Madrid e né? Barcelona, foi 91 mil pessoas. 91 mil pessoas. Mas de qualquer forma, esse público que foi alcançado entre Corinthians e São Paulo na final é de se ressaltar. Sim. E o segundo maior clube também foi entre Corinthians e São Paulo em 2019, que foi 29 mil pessoas. Sim. Então, assim, vamos apostar no futebol feminino, vamos acreditar, vamos prestigiar. Assista os jogos do seu time, assista os jogos do Brasileirão Feminino, que você vai ver. Você vai, em muito pouco tempo, você vai se apaixonar. Assista também os jogos do Minas Brasília, futebol feminino. Exatamente. E aproveita a oportunidade aqui para falar, vocês queiram conhecer um pouquinho mais da nossa história, entre lá no nosso site, Minas Brasília, www.minasbrasilia.ff.com.br, vira sócio torcedor. Nós também temos lá o programa do sócio torcedor, onde vocês podem ajudar a fomentar mais o futebol feminino aqui em Brasília, virar um torcedor, e nós contamos com vocês, até porque, como eu falei no início, né, o Minas Brasília não tem um masculino por trás. Então todo mundo que torce pro Corinthians, Flamengo, Botafogo, Vasco, Fluminense, São Paulo, Palmeiras, pode torcer aí pro Minas Brasília futebol feminino, porque nós temos só feminino, então não tem essa discussão, essa briga. Então você é corintiano, pode torcer pro Minas Brasília também, e eu convido vocês para que vocês possam lá visitar nossas redes sociais, conhecer um pouquinho mais do nosso projeto e ajudar de fato mesmo a fomentar o esporte em Brasília. Nayeli, muito obrigado, muito obrigado agradeço. mesmo. Essa entrevista aqui é especial para o nosso canal, você pode ter certeza disso. Uhum. Eu que agradeço. É uma entrevista que vai revolucionar muita coisa, é um marco. Que bom, fico muito Pode feliz ter e eu espero certeza que disso. nós possamos também, com essa entrevista, conseguir abrir portas, né? O Minas Brasília está precisando de parceiros, então assim, caso você queira ser um parceiro do Minas, te convido a conhecer e apoiar o futebol feminino, né? Você vai estar ajudando não só o clube, mas assim, sonhos de várias meninas, porque nós fomentamos muito a categoria de base, que é muito importante. A gente já colocou vários atletas da nossa categoria de base em cenário nacional e eu conto com vocês, né? Aos empresários de Brasília, para que vocês possam nos ajudar. E agradeço o espaço, fico muito feliz, muito obrigado mesmo. Também fiquei muito feliz, já aceitei o convite, porque você falou que é um admirador do futebol feminino, nós precisamos de pessoas assim, e eu agradeço mesmo pela oportunidade. Então fica o convite da Nayeli, para você que está nos assistindo, né? Entra lá nas redes sociais do Minas, curta, compartilhe, comente, faça sugestões, enfim, mas participe e dê apoio. Obrigado e até a próxima. É isso aí, respeitar as Minas. Respeita as Minas.